Boa noite. Vamos tomar o nosso assento. Nosso convidado está presente. Eu queria propor, como sempre o faço, a inversão de pauta para nós começarmos com a exposição Vamos tomar um assento, por gentileza. Tem pessoas aí de fora. Eu vou propor, então, estão todos sentados, vamos propor a inversão de pauta, com início com o plano de trabalho do INPI, proferida pelo presidente, diplomata Otávio Brandelli, que preside o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que lá nos recebeu muito bem e que aceitou o nosso convite. Os que estiverem de acordo com a inversão de pauta, por gentileza, se manifestem. Tem alguém contra a inversão de pauta? Muito obrigado. Alguém gostaria de se abster? Então eu convidaria o nosso diplomata para tomar assento aqui na mesa. O nosso diplomata Otávio Brandelli, presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com especialização em Direito Comercial, Direito Fiscal e Direito Tributário, Escola Superior de Advocacia, lá do Rio Grande do Sul, tem especialização em Administração de Empresas e Marketing, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso de formação de diplomatas no Instituto Rio Branco, aqui no Ministério das Relações Exteriores, empossado diplomata no Ministério em 92, onde ele teve diversas funções, divisão de comércio internacional de produtos avançados, tem várias publicações, entre as quais eu cito o contencioso entre o Brasil e os Estados Unidos sobre propriedade intelectual, em Carta Internacional, São Paulo, na USP, direitos de propriedade intelectual, no Boletim de Diplomacia Econômica, pertenceu também ao Departamento de Política Tecnológica, Financeira e de Desenvolvimento Assistente, lá no Ministério de Relações Exteriores, a Divisão de Comércio Internacional, Divisão de Política Comercial e missão junto às comunidades econômicas europeia, Bruxelas, pós-graduação em Direito Internacional Público na Academia de Direito Internacional de Haia, nos Países Baixos. Tem pós-graduação em Direito Internacional Privado na Academia de Direito Internacional de Haia, curso de aperfeiçoamento de diplomatas no Instituto Rio Branco, lá no Ministério, no MRE, delegação junto à ALAD em Montevidéu, divisão de propriedade intelectual, foi chefe dessa divisão, Comitê de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, representante suplente do MRE, curso interministerial de propriedade intelectual, representando o Ministério no Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, membro do Conselho Nacional do Combate à Pirataria e Direitos sobre a Propriedade Intelectual, foi conselheiro suplente em 2006, tem uma publicação interessante, que é uma análise do regime internacional da proteção da propriedade intelectual à luz dos efeitos sobre políticas públicas de gestão do conhecimento, em gestão do conhecimento, uma estratégia empresarial. Espaços para os países em desenvolvimento, tensões entre o capital e a sociedade, da organização Vilares, São Paulo, Editora Paz e Terra, dentre outras.
Ele pertenceu, em 2008, à delegação permanente do Brasil junto à ALAD Mercosul, em Montevidéu, de novo. E ainda em 2008, ele tem uma publicação sobre o Development Agenda, Where Does It Stand? The Development Agenda, Global Intellectual Property and Developing Countries, editado pela Neil Weinstock, Oxford University, nos Estados Unidos. E em 2011, ocupou a representação, foi representante permanente alterno junto à ALAD e ao Mercosul, pelo Ministério das Relações Exteriores, e agora, em 2013, ele assumiu a presidência do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, eu queria agradecer ele ter aceito imediatamente o nosso convite para vir aqui ao nosso egrégio Conselho Diretor falar sobre o plano de trabalho do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, eu passo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, doutor Bogossian. No seu nome, eu cumprimento a todos os membros do Clube de Engenheiros, uma entidade aí da mais alta importância para a ciência e tecnologia no Brasil. De tudo que foi dito sobre minha formação, eu acho que faltou, e é uma carência do meu próprio currículo, é mencionar que eu participei, nos anos 90, de um processo democrático e prolongado de atualização da legislação brasileira de propriedade industrial e intelectual no Brasil. Todas as leis que foram aprovadas nos anos 90 passavam por um crivo interministerial, e eu tive o prazer de ter trabalhado nesse âmbito e tive o prazer de participar da tomada de decisões políticas para o futuro, naqueles anos 90 que se avizinhavam bem promissores para o Brasil, um Brasil que saiu de uma crise dos anos 80, um Brasil que começava a se inserir num novo mundo, e de um Brasil que buscava novamente retomar o desenvolvimento que já tinha experimentado em outras épocas. Dessa experiência, eu guardo a grande expectativa de que o Brasil passasse a ter um sistema de proteção à propriedade industrial que premiasse o verdadeiro inventor, aquele que de fato tivesse feito um investimento substantivo, intelectual ou até de capital, para que houvesse o avanço da ciência e da tecnologia. E aí alguns dispositivos da lei são muito interessantes, né? Um deles era o que dizia respeito a licenciamento compulsório. Quando se discutia esse assunto, se dizia naquela época que ia ser o fim do sistema de investimentos no Brasil, que o governo brasileiro passaria a licenciar compulsoriamente toda e qualquer patente, e que aquilo seria o caos para a economia brasileira. O fato é que nesse período de quase 20 anos de aprovação da lei, tivemos um único licenciamento compulsório, né, de um produto antirretroviral, efavirenz, usado no coquetel anti-AIDS. Eu participei do grupo que tomou a decisão de licenciar compulsoriamente esse medicamento depois de negociações malogradas com a empresa detentora da patente. Tinha um outro dispositivo que foi incluído na lei de patentes, que é o parágrafo único do artigo 40, que dizia o seguinte, que as patentes valerão efetivamente 10 anos após a sua concessão, e não 20 anos apenas a partir do pedido da patente. Esse é um dispositivo que não encontra paralelo em nenhuma legislação internacional, em nenhum acordo internacional, e ele foi inserido na lei, estava na sala quando é proposta esse dispositivo, esse parágrafo, e o argumento era, nunca será usado. Isso é uma salvaguarda para uma eventual ineficiência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Fiquem tranquilos, isso nunca vai acontecer. Pois bem, passou o tempo, tem essa longa folha corrida minha pelo exterior, pelo Brasil, ocupando diversos cargos, e eu chego ao INPI, convidado pelo ministro Pimentel,
e encontro uma situação em que a maioria dos pedidos de patente hoje entra nesse dispositivo legal, que significa extensão automática do prazo de patentes. Qual é o significado de uma extensão automática de uma patente, da validade de uma patente? É a quebra de um acordo, né? O acordo básico do sistema de propriedade industrial é: eu sou o Estado e recebo conhecimento. Em troca desse conhecimento que eu vou tornar público, eu concedo um monopólio temporário, que vai durar 20 anos. Esse pacto ele é quebrado no momento em que, por ineficiência de um órgão público, né, que é o tempo decorrido para a concessão efetiva da patente, eu acabo estendendo automaticamente as patentes brasileiras para 22, 23, 24 anos, 25 anos. Cada ano a mais que um produto, o processo, o objeto de patente, tem de monopólio estendido indevidamente, significa apropriação de renda por alguém. Então, eu encontro o INPI numa situação em que a maior parte dos pedidos de patente está entrando na extensão automática do monopólio. E por isso fui convidado pelo ministro Pimentel, que já sabia do meu nome, sabia da minha participação nesse processo de elaboração de legislação no Brasil, e precisava de alguém, estranhamente, com formação internacional, para cuidar da agenda nacional do INPI. E essa foi a tarefa que me foi atribuída, cuidar da agenda nacional do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e focar o nosso trabalho na agenda interna, cuidar da casa, como disse o ministro Pimentel quando me convidou. E o cuidar da casa não é algo simples. A gente encontra uma casa que vem aí de um longo histórico, de um processo de gestão que não levava às últimas consequências, as decisões tomadas. Dou um exemplo, quando se decidiu digitalizar os processos no INPI, se tomou uma série de decisões e nunca se chegou a completar o processo de digitalização das decisões no INPI e dos processos no INPI. Então, outro exemplo que vocês devem ver todo dia, quando vem aqui para a cidade, é o edifício à noite. O edifício à noite, que era ocupado pelo INPI, foi desocupado com a visão de que seria feita uma reforma, que nunca iniciou. Ele foi desocupado há 6 ou 7 anos e até hoje não foi iniciada a reforma do edifício à noite. Então, assim, muito pragmaticamente, o meu plano de gestão para o INPI é decidir, é tomar decisões, né? Eu não vim para o INPI para ter a não decisão como um método de trabalho. Então, as primeiras decisões que a gente adotou foi quais são as prioridades do INPI. A primeira delas é cuidar da questão predial, né? Essa situação de um edifício histórico, um marco da engenharia, eu acho que aqui eu estou no lugar certo para falar desse edifício, é um marco da engenharia, mais do que um marco da cultura, é um marco da arquitetura, é um marco de engenharia, pelo que me contam do prédio, é o primeiro arranha-céu, o primeiro em concreto armado da América do Sul. Contam que um presidente dos anos 60, 70, uma vez pensou em implodir o edifício à noite. Lhe disseram, se quiser implodir o edifício à noite, tem que implodir a quadra inteira, né? Tamanha a solidez do edifício. Então, por aí, por esse fato de que se trata de um marco da vida brasileira, não se pode deixar esse edifício sem nenhum cuidado. Então, uma das primeiras decisões minhas até porque edifício à noite é um dreno de energia na gestão do INPI, né? Todo dia eu chego no INPI e tem algum assunto relacionado ao edifício à noite que a gente tem que tomar alguma decisão. Então, uma dos 5 eixos do que eu pretendo fazer, pelo menos no primeiro ano, é encaminhar decisões sobre o edifício à noite, né? Encaminhar decisões é elaborar todos os cenários possíveis. Não quer dizer que já vá haver uma decisão ainda esse ano sobre o destino final do edifício. Mas é algo que pode parecer menor, que eu não considero menor. Aí é um marco, o INPI é conhecido por estar no edifício à noite. Eu tenho uma visão própria sobre o que deve ser feito com o edifício à noite, mas todas as decisões sobre isso não cabem a mim. A minha visão, que é de conhecimento de quem está no INPI, é que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, deve
cuidar de um patrimônio brasileiro, né? E que deveríamos nós mesmos bancar um processo de renovação do edifício. Se isso é possível ou não, é uma decisão que vai ser compartilhada com os coproprietários do edifício. Vocês sabem que a antiga Companhia Brasileira de Comunicações, agora a EBC, Empresa Brasileira de Comunicações, também é proprietária de uma parte do edifício, assim como a própria Secretaria do Patrimônio da União, vinculada ao Ministério do Planejamento. Mas, enfim, primeiro eixo, encaminhar uma questão patrimonial. Importante. Dentro do edifício à noite, hoje nós temos nada mais do que arquivos e a sala-cofre do sistema de processamento de dados do INPI. Isso é a única coisa que funciona lá dentro, né? No lugar que hoje passa por transformações dentro da cidade, que dentro de muito breve será o melhor lugar da cidade, né? E que, de alguma maneira, tem aí no INPI isso que é a memória da inovação no Brasil, a memória das ideias, das patentes, das novas marcas, está ali no INPI. Na frente temos o Museu Mar e o Museu do Amanhã. Então, comporia um belo conjunto, o INPI, com uma espécie de memorial da inovação brasileira, das patentes, das marcas e desenhos industriais, comporia um belo conjunto arquitetônico de engenharia cultural, etc. Essa é a minha visão, não sei até onde a gente vai, eu sei que não deixaremos sem tomar decisão esse assunto. O segundo assunto é a questão do backlog, né? O atraso na concessão dos direitos. O atraso na concessão dos direitos de marcas, de patentes, desenhos industriais, etc. Isso é um problema crônico, é um problema que afeta tremendamente aqueles que trabalham com o conhecimento, com a fronteira do conhecimento. É muito difícil a gente ouvir falar de que o INPI tem algum papel nos processos de inovação no Brasil, quando se percebe que estamos decidindo tecnologias de 12, 13, 14 anos atrás. Estamos decidindo na área de eletrônica, só para dar um exemplo, patentes de 13 anos atrás, possivelmente videocassete, né? Então, um instituto de propriedade industrial alinhado com políticas de tecnologia não pode ter essa sorte de atraso, né? No caso das patentes, já lhes mencionei o efeito que isso causa, que é a extensão automática das patentes, né, do prazo de validade das patentes. E no caso das